Aí, tio Tia, sou o tio Petisco e hoje eu vou falar um pouco sobre os perigos do voo livre. Primeira coisa que eu quero falar é, lógico, da diferença, né, dos riscos que tem de voar uma arara azul, por exemplo, e voar aqui o Luca, né, o papagaio do Congo. O que a gente precisa ter em mente, tio? Tia, o tamanho vai influenciar diretamente no número de predadores que a gente vai ter. Uma arara azul vai ter muito menos chance de ser perseguida no voo livre do que um papagaio do Congo, ou uma jandaia, uma tiriba. Então, quanto menor a sua ave, mais fácil vai ser dela ser predada e mais riscos ela vai ter no voo livre. Mas a gente precisa falar sobre um ponto muito importante. O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai decidir fazer voo livre é pensar na socialização da sua ave. É isso aí. A nossa ave tem um predador muito severo, e que pega tanto a arara azul quanto o papagaio do Congo ou uma tiriba, que é o homem. É isso aí, tio Tia. O risco do voo livre, o maior risco do voo livre não é o gavião, não é a energia elétrica, não é simplesmente ela se perder ou voar longe de você, né, e fugir, como todo mundo acha. Na verdade, o maior risco é ela voar, ficar muito mansa, chegar alguém aqui assim, ó, aparar as peninhas da asa dela e ela não conseguir voltar. Já tinha pensado nisso? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, por que você deixa pegar a basinha, né? Por que não faz o manejo que você faz com a pérola? Porque a pérola veio com a asa parada. Então eu consigo ter um manejo focado na socialização. Na basinga eu tenho medo com isso, porque o maior risco que eu tenho é ela pegar e ser pega por alguém, né? Ela ficar ser vergonha. Precipitação sim, por exemplo, o azuro é super mansinho, super tranquilão, relaxado. Ele vai com todo mundo. O tio Lelê chegou aqui, ó, ele quis ficar carinho do tio Lelê ali. De todo jeito ele queria ganhar carinho do tio Lelê. O que isso me gera de problema? Me gera uma ave que pode voar e parar numa casa que está tendo churrasco, uma galerinha lá brincando, tal, e alguém acaba pegando a ave, aparar as penas da asa e não conseguir voltar. É um risco muito grave, muito sério, né? Muito verdadeiro, vamos dizer assim. É um risco grande, não é pequeno, tá? As pessoas acham que o gavião vai ser o pior, né? Mas a verdade é que nem todas as vezes que um gavião persegue uma ave, ele tem sucesso em predar ela, né? Existe um equilíbrio disso na natureza. Agora, quando você tem uma ave que tem um predador como o ser humano, aí sim é um problema. Então, a primeira coisa que eu preciso falar aqui é dessa questão de como você vai lidar na socialização da sua ave. Tomem cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado na hora de socializar ela demais, e ela ser muito sociável com outras pessoas e você perder a sua ave por conta desse excesso de socialização, tá? Segundo item que a gente precisa falar aqui, né? Aí sim, já pensando no como que eu vou treinar ela para não subir num fio elétrico, né? Ou numa outra coisa. Como que eu vou trabalhar isso? Existe um treinamento para isso? E aí entra uma diversidade de coisas que a gente pode fazer, sempre pensando na questão indireta, tá? Toda vez que você tiver uma ave, você for fazer um trabalho com ela, onde você tem que coibir uma situação, melhor coisa que você vai fazer, tia, é punição positiva indireta. Isso se você precisar correr risco de vida, por exemplo. Se você está correndo risco de vida, se ela está mexendo no fio elétrico, se ela está indo no fogão, aí você precisa entrar com essa punição positiva indireta. Se ela está simplesmente pegando uma roupa sua que você não gosta e não vai marcar ela ali, não vale a pena o risco de você ter problema, tá? Então só faça isso em situações específicas que você vai salvar a vida dela. É uma situação de vida ou morte, né? Agora não tem como. Ou faz ou ela vai acabar morrendo. E alguns psitacídeos, o que acontece? Eles começam a criar maneiras, eles começam a virar uma brincadeira, virar um desafio. Lembra que a sua ave tem uma inteligência de uma criança de 5 anos, então ele é sempre querendo aprontar, sempre querendo brincar. E eles têm uma tendência muito grande em tentar criar uma interação desse jeito como que eu posso dizer, tio? Sabe, mais sarcástica, mais brincalhona ali, mais cutucando. Então, se você dá muita atenção, por exemplo, uma coisa errada que ela faz, ela vai fazer mais vezes para ter mais atenção sua. Então, você precisa diferenciar isso e trabalhar um manejo. Vou te sensibilizar por exclusão,
vou ter um trabalho onde eu vou fazer uma exclusão mesmo daquele comportamento, vou ignorar aquele comportamento e vou dar um outro ciclo de aprendizado, que é uma opção 99,9% viável na maioria das vezes, e vou ter aquele 0,1% que eu vou utilizar nos momentos onde tem risco de vida. E como que a gente vai fazer esse trabalho? Como que é esse trabalho? Você precisa ter mais pessoas com você. Você precisa ter pessoas que vão fazer essa punição positiva e indireta. Então, o que é punição, né? Tudo que é punição não é questão de bater, não é questão de agredir, como muitas vezes falam, né? A palavra remete isso pra gente. Punição está na coluna de você diminuir aquele comportamento. É a intenção de você diminuir aquele comportamento. O positivo é porque você vai inserir alguma coisa naquela situação, naquela equação. Então ela está lá indo para o fio de telefone, de energia. Está indo lá perto do transformador. Ela relou, tio. É pai e bola. Não tem segunda chance. É relar e tchum. Vou ver se tem um vídeo que eu tinha salvado para o tio Lele aqui, que a gente consegue mostrar uma ave na natureza relando num transformador para vocês verem ali. Peço desculpa se alguém não gostar desse tipo de imagem, realmente é um pouco forte, né? Mas para você ver o risco que é quando você toca numa situação daquela ali, uma ave dessa ali. E às vezes, por exemplo, uma ave maior, você tem mais riscos, porque essa ave maiorzona aqui, né, ela ainda é um bebezinho de 5 meses, tá? Um bebê. E esse bebezinho aqui pode pegar, tá num fio de telefone, de energia ali e relar no outro polo o rabo. Pronto, o suficiente para ela vir a falecer. Então é importante você pegar naquele momento e falar, não, opa, aí não é. Então o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma punição onde você vai diminuir esse comportamento, você vai adicionar positivo, você vai adicionar alguma coisa e você vai fazer um indireto. O que é esse indireto? É uma outra coisa que vai surgir ali para ela. Não pode no psitacídio ela vincular essa punição positiva a você. Ela tem que vincular a situação. Então ela tem que, para funcionar, ela precisa entender que quem causou aquilo para ela foi ela mesma naquela situação que ela foi. Porque senão não vai ter efetividade. Então o que eu faço normalmente? Se a minha ave começa a ter esse tipo de problema ali, de ir numa energia ali, né? Eu vou simplesmente pegar uma pessoa, um amigo, um colaborador, alguma coisa ali, pego aquela pistolinha de brinquedinho de água. Quando ela tá perto ali ela vai pousar no fio, ele vai lá escondido, tá, tio? E dá uma jatada perto dela, passando na direção dela ali, para que ela saia e faça esse voo e volte para mim. Né? E eu vou estar ali todo alegre, disposto, feliz em ver ela ali. Não vou estar querendo dar bronca nela. Então não é uma situação que ela chegou perto de mim e eu vou ficar dando bronca. Por que você estava lá? Não. Tem que ser o porto seguro dela. Tá bom? Beleza, tio. Beleza. Fizemos isso na parte da eletricidade. Fizemos isso no fogão. Como que a gente pode fazer isso com os predadores? Né? O ser humano, primeira coisa que a gente vai fazer é não socializá-lo demais. Então, pega o núcleo da sua família, trabalhe a socialização dela, manejo adequado com essas pessoas, todas as pessoas da casa, interagir com ela, alimentar ela, limpar, tratar, tudo isso é muito importante. Você não pode criar uma disputa dentro da sua casa, tá? Então, se você tem uma ave na sua casa, onde só uma pessoa trata e as outras pessoas, quando chega perto, ela perde você vai criar um problema de manejo, você vai criar um problema de disputa. Eu vejo muito isso em casais, né? Acontece muito. Então é um outro problema que você vai ter. Você vai ter essa disputa de casal ali. Quanto à questão do predador em si, do gavião, do falcão, o que eu posso fazer, tia, sinceramente, o que você precisa fazer é treinar. Treinar e dar condição de vida para a sua ave. Imagina o seguinte, você tem um atleta em casa. A melhor coisa que você pode fazer para ela não ser pega por um gavião, por um falcão, ela está com um condicionamento melhor que ele. Ela está com uma qualidade de vida ali melhor. Então, o que vai influenciar isso? Alimentação. Se você tem uma ave que faz voo livre, Selecta Birds, você pega aqui, ó, a 200 da Psita, vou até pegar aqui para vocês, ó. Essa ração aqui que você vai utilizar
quando você tem uma ave que faz voo livre. Por quê? Ela tem um valor nutricional mais alto. Então você vai dar uma sustentação maior para ela. Uma outra dica que você vai ter com ela ali é você simplesmente fazer uma alimentação antes do voo. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou deixar ela com fome para fazer o voo. Errado, tiro no pé. Por quê? Se a sua ave está com fome, ela está com a energia baixa, se ela tiver que voar ali para fugir do predador, você vai perder sua ave porque ela vai perder para o predador. Ela precisa estar mais condicionada, ela precisa estar com um físico melhor. E para isso não é difícil, você dando uma ração de qualidade como essa, você fazendo uma alimentação, fazendo um treino constante, porque voar é como uma academia, tá? Se você faz uma vez por mês, vai doer todas as vezes, você não vai conseguir evoluir. Então você precisa ter uma constância no voo. Se você tem uma constância no voo, você vai começar a evoluir, começa a ter uma constância, né? E você vai ganhando condicionamento. Quem faz o voo começa a perceber que a ave está voando meio desesperada, aí depois ela começa a voar mais tranquilo, aí depois ela começa a brincar com o vento. Isso tudo é um aprendizado, isso tudo é muito legal para ela, tá? E ela vai conseguir fazer esses driblinhos que ela fica fazendo, essas brincadeiras que ela fica fazendo, você consegue dar uma qualidade de vida para ela, né? E ela vai ter essa experiência de como fazer esses flertezinhos, né? Ela dá uma jogadinha e fala, vou para um lado, vou para o outro, e pum, a ave acaba se perdendo. Ela faz esse jogo para realmente como se fosse um drible, entendeu? É exatamente isso que ela está treinando quando ela faz isso. E para ela fazer isso, ela tem que estar bem. Ela precisa estar com a saúde dela legal, então você precisa cuidar da alimentação dela, treinos regulares, tá? Aumentando e diferenciando, criando diferenças. Por exemplo, você pode fazer o recall sempre ali. Eu vejo muitas pessoas falar, quanto tempo eu vou fazer o recall, né? A vida toda. A vida toda eu vou treinar o recall. Porque eu vou treinar o recall reto, uma hora eu vou pegar, colocar ela lá embaixo, eu vou subir no telhado, vou fazer ela subir várias vezes para ela ter o recall, para ela ganhar musculatura. No dia com menos vento, vou aumentando essa escala de vento. Tudo isso é gradativo. Tá? Isso, inclusive, lembrando que é importante a gente pensar que quando a gente vai fazer o voo livre, a gente precisa fazer as etapas. Não adianta. Se você pegar... Eu vejo pessoas, não, eu não tenho lugar para fazer o nível 1. Tudo bem, se você pegar uma área urbana e ela ser perseguida por um gavião, você vai perder sua ave. Simples assim. E o gavião está acostumado à cidade, às correntes de vento dos prédios da casa, e ela não. A sua chance de perder a sua ave é muito maior. Então é importante você entender isso, visualizar esse tipo de situação e se prevenir. E ver se realmente o voo livre é para você e ver se você realmente vai colocar empenho nisso. Porque às vezes, eu quero fazer voo livre, mas eu não quero parar e me deslocar, não tenho como me deslocar para tal local para fazer voo livre. Tia, eu não tenho também aqui uma área de voo livre nível 1. Eu preciso andar 30 km para ir, 30 para voltar, mas é pouco para mim, o meu é o dobro. Então, reveja se é para você o voo livre. Se você mora em São Paulo, capital, eu sei que é quase impossível isso. E já tentaram fazer voo livre lá. E a maioria das vezes, pelo menos até que eu conheço, durou 2 anos a ave morre. 2 anos a ave morre. Não dá. Porque você não vê uma ave dessa na natureza. Ela é muito frio, é muito predador, o condicionamento de vida ali já é difícil pra gente viver lá em São Paulo. Eu não sirvo para morar em São Paulo. Imagina uma ave, uma arara dessa. Você pode até ver, por exemplo, o maritaca em São Paulo, que é uma ave menorzinha, muito adaptada aos centros urbanos, mas uma arara você não vê no dia a dia nesses locais. E isso é importante a gente avaliar quando a gente for adquirir uma ave, qual a ave que é melhor para a região que a gente está. E não só a ave que eu quero, mas dentro das minhas possibilidades, dentro da minha realidade. E isso é importante, viu, tia? Porque depois você vai criar um problema, você vai, agora eu tenho uma ave X e eu quero estar no local. Tem uma arara azul e quero voar em São Paulo. Tio, você vai perder sua ave. Ela vai acabar falecendo e, infelizmente, a chance de sucesso é muito pouca. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas para uma ave que vive 80, isso é nada. É nada, é uma criança ainda, entendeu? Então, a gente precisa ter essa visão, a durabilidade que a vida, né, a vivacidade que ela vai ter, a duração de vida dessa ave tem que ser plena dentro do voo livre. As aves que estão que moram em cativeiro, que vivem em cativeiro, têm uma expectativa de vida maior do que as que vivem em vida livre, né?
Isso precisa ser levado em conta na hora que você está com a sua ave ali. Então, como que eu vou treinar minha ave para fugir de um predador? Eu vou ter que dar sustentação para ela, parte de alimentação, de treino, de condicionamento, de visualizar o local que eu vou ir. Então, se eu vou minha ave está preparada para ir numa praia, beleza. Agora, se ela não está preparada para ir para uma praia, onde tem uma corrente de vento forte, normalmente impulsiona até para dentro do mar, como que a minha ave vai voltar de lá? Ela vai ter musculatura para conseguir voltar, remar, né? Ao contrário, remar que a gente fala é realmente bater as asas contra o vento. É muito forte isso. Uma área de serra, minha ave vai conseguir ter esse condicionamento, né? Tudo isso, tia, é condicionamento. Não só condicionamento mental no sentido de comportamento, né? Do comportamento que faz ou não, que pode ser feito ou não. Mas na questão do condicionamento físico mesmo dela ter essa condição. O azul aqui mesmo, ele não tem uma condição de fazer um voo longo, nem aqui na minha região ainda. Por quê? É um bebê, ele não tem musculatura, ele precisa ganhar essa musculatura, precisa ganhar essa experiência. Então é importante, no momento que eu vou fazer o voo livre, o local que eu vou fazer esse voo vai determinar muito, tá? Então a gente já falou da alimentação, já falou do treino, já falou do local. E a quarta e última opção que eu quero falar para você é de você se prevenir contra os predadores do gavião, do falcão, do gaviãozinho ali, né? Do que pode assustar, às vezes não vai nem atacar, mas só de assustar ela pode se desembestar para um lado e não prestar atenção para onde ela está indo, porque ela só está no modo fuga. Tá? Isso é um detalhe importante. Ela não está querendo fugir de você, ela está querendo fugir do predador. Então ela entra no modo fuga e às vezes ela se perde mesmo, literalmente. Tá? Ela se perde de você. Então isso é importante a gente ter em mente. Então lembrando aqui, vamos recapitular as coisas que a gente pode trabalhar com a nossa ave quando a gente vai pensar na questão do predador no voo livre. O primeiro, sem dúvida, é a questão do condicionamento físico. Então a gente respeitar o condicionamento físico dele e dar um condicionamento físico constante. Inclusive, se você tiver algum problema, por exemplo, a Bazinga teve um problema de saúde, ela caiu o condicionamento físico dela, o que eu fiz? Comecei a facilitar para ela, peguei dias com menos vento, fui reeducando a musculatura dela, né? Fui ganhando essa musculatura dela. Coloquei como se fosse uma academia de bebezinho ali, né? Mas condicionando essa musculatura de novo. Não soltei no dia de muito vento. Fui acostumando de novo. Ah, porque ela vai fugir? Porque ela não vai assustar? Não. Porque ela precisa dessa musculatura. Teve até um dia que ela fez um voo maior, no primeiro ou no segundo voo dela, depois que ela se machucou, que ela começou a tentar voltar, ela teve que parar no meio do caminho, porque ela não conseguiu ter essa musculatura, esse condicionamento físico. E nem estava ventando. Se tivesse ventando, tinha dado problema. Então você precisa, primeira coisa, ver o condicionamento físico da sua ave. A segunda coisa que a gente vai ver é o dia, o local, o horário, né? Que é exatamente o que eu falei. Eu vou definir esses locais que a minha ave vai estar correndo esse risco, vai estar fazendo o voo livre. Qual é a minha responsabilidade nisso? É definir o local, a hora, o dia e a constância. Tá? Então, o local é muito importante para a gente preservar a nossa ave quando a gente está falando em questão de predador. A terceira coisa é a alimentação, dar uma alimentação adequada. A gente tem um atleta em casa, então tem que ser uma alimentação adequada, extrusada, nada de semente de girassol o dia inteiro, é uma alimentação balanceada, nutricionalmente feita para as aves. Então tem um estudo sobre isso, não é uma coisa que eu pensei na minha cabeça e fiz uma fórmula aqui de papinha. Não, é uma papinha que tem anos de estudos de vários profissionais que vão falar, para essa ave aqui, o melhor balanceamento nutricional é esse. Se não fosse assim, não existia uma diferença entre uma ração plus e uma ração do dia a dia e uma Selecta Birds. Qual a diferença disso daqui? Uma ave que fica só no viveiro vai usar só isso aqui. Uma ave que faz voo livre precisa de uma nutrição diferente, senão ela vai acabar engordando. Se você der só isso aqui para a sua ave que fica no viveiro, vai engordar. Então, a responsabilidade sobre o valor nutricional é muito importante. Tá? A terceira coisa é com a questão do treinamento. É importante a gente manter o treinamento em dia. Tá? O recall, a comunicação com ela ali, o vínculo. Fazer esse treinamento é constância. Não é você fazer uma vez e depois parar. Você precisa decidir se você vai fazer voo livre e ver isso para a sua vida.
é uma qualidade. Todos os atletas, né, treinam. Eles fazem a base é feita todo dia, você precisa estar esse treino. Ah, tio, mas eu preciso fazer o recall todo dia. Eu aconselho, quanto mais você fizer, mais forte vai ser esse comportamento, mais tranquilo vai ser. Se você tiver algum problema no meio de um voo livre, você chamar ela conseguir vir para você, você vai ter uma chance de sucesso maior. Se você está no local que você está vendo que está fechando o tempo, está virando o tempo, está começando a ventar, a sua ave não está preparada para aquilo, se você não tiver um recall bem certinho, você também vai ter esse problema, tá? Faz sentido para você? É isso que a gente precisa ter. Então, condicionamento físico, alimentação, local e treinamento. Isso é muito importante. E você precisa pensar naquela questão do local, do tamanho da sua ave, tá? Quanto maior a ave, menos predador ela vai ter. Quanto menor a ave, mais predador ela vai ter. E uma outra coisa que a gente pode ter como uma ajuda, mas não é uma coisa que é treinável, né? Mas é uma questão da pensar do bando. Quando você tem mais de uma ave voando junto, você tem uma segurança maior também para a sua ave, tá? Não tem como negar isso. Quando você tem essa questão do coletivo, né? Aquela questão daqueles flertezinhos que ela faz individualmente, ela pode fazer em grupo, inclusive se separar. Isso pode gerar um problema para você, para procurar elas, mas também pode fazer com que o predador perca o time de atacar um ou outro. Cada um vai para um lado e fala, opa, e agora qual que eu vou? Uma ou outra. Sabe? Fica aquela meio perdida ali. Então, a questão de você ter mais de uma ave ajuda nisso. Tio, você aconselha ter várias aves? Não. Eu aconselho você pegar uma ave primeiro, treinar, ter um manejo adequado, criar. Tá legal? Tá legal. Aprendi, fez tudo certinho. O que eu aprendi errado? O que eu fiz de errado nessa? O que eu fiz de errado naquela? Aí sim eu vou para uma segunda ave, terceira, quarta, quinta, sexta ave, beleza. Não indico você pegar um monte de ave junto. Precisa ter um expertise maior, precisa ter um manejo muito adequado para, inclusive, elas não formarem casal e você acabar sendo excluído da situação e tendo um problema, tá? Então, dica legal, mas tem que ser com parcimônia, né? Tem que ter cuidado na hora de você escolher o que cabe na sua vida. E não fica sonhando com, eu quero isso para minha vida, lá o tio Petisco tem um monte de ave. Pensa na sua realidade, tia, na sua realidade, porque a minha realidade é viver com esses bichos o dia inteiro. Eu moro aqui no meio do mato, com esses bichos aqui, eu amo, vivo isso, é o que eu trabalho, é o que eu tenho o dia todo aqui, para eles ficarem o dia todo comigo aqui. Né? Domingão mesmo, eu até comentei na live quarta-feira lá, que perdi o meu notebook praticamente inteiro, que esse carinha aqui comeu tudo as teclas dele. É isso, dei uma saidinha, ele foi lá no notebook, tava minhas coisas lá e comeu tudo as teclas. Tive que mandar trocar o teclado todo, troquei, não ficou bom, porque não é original, não adianta, né? Não fica aquelas coisas lá, fica aquela Brastemp. Mas é isso, faz parte. Você precisa, se olhar minhas coisas, tudo comida, minha cadeira aqui, não sei se tá aparecendo, tá tudo comida destruída, destruíram um monte de coisa que era meu ali. Tia Carol, que tava a mesinha dela ali, ó, nem relaram. Na minha, que tá o meu cheiro, que tá minhas coisas, tio, as aves vieram e detonaram tudo. Faz parte, tá? Não adianta você ficar com raiva, ficar bravo ali com ela, você precisa trabalhar. É uma coisa que pode matar ela, pô, ela tá mexendo com energia, pô, calma aí que eu vou fazer um trabalho focado nisso. Não vai correr risco de vida, é só um bem material ali. Vai-se embora, a gente vai trabalhar e eu conseguir outros, tá bom? Bom, não esqueça que tudo isso que eu falei tem tudo detalhadamente, tudo passo a passo, com um cronograma no nosso curso, Como Amansar Meu Papagaio. Eu ensino tudo para vocês, passo a passo, são mais 6 horas de conteúdo. Tem o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente vai falar e mostrar para você, vai tirar aquele tete-a-tete, vai conversar, pô tio, tá acontecendo isso, o que você acha? Vai mandar seu vídeo, vai falar sua dúvida, vai ter esse aconchego mais próximo, porque é importante. Eu acredito que realmente faça diferença isso. Eu quero estar ali para resolver mesmo, e não simplesmente vender um curso online e, beleza, comprou lá, é online mesmo, não dá trabalho nenhum. Não, tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa todo dia, manda conteúdo exclusivo, tem live, tem conteúdo ali, tem vídeo aula, ali gravando como que está a evolução do Azuro, manda o áudio, bate um papo, né? Isso é importante. Entre vocês mesmo tem um bate-papo legal que é muito enriquecedor, né? Isso tudo, tá tudo no nosso curso e com menos de R$1 por dia, tio. Tia, tá muito barato, tá muito barato. Bom,
link está aqui, ó, tiopetisco.com.br. Entra lá para mais dúvidas, porque todo domingão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Pode ser de pena, pode ser de pelo. Manda para a gente nas nossas redes sociais, Tio Petisco, sua dúvida, que a gente vai fazer um vídeo com o seu conteúdo aí, com a sua dúvida. Valeu? Partiu Petisco!